Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Civil 2, Obrigações. Trataremos hoje no formato de uma aula inaugural, com o propósito de introduzi-los, né, e apresentá-los, então, a disciplina, então, de Direito Civil 2. Tá? Nesse contexto, colegas, inicialmente eu queria passar um panorama para vocês do como que vai transcorrer esta videoaula. Nós vamos trabalhar inicialmente com uma breve introdução sobre a questão das obrigações, para que entendamos a sua inserção no campo da ciência do direito. Posteriormente, analisaremos alguns aspectos conceituais, como podemos ver em tela, ou seja, alguns conceitos que os doutrinadores atribuem, então, à ciência do direito civil. Tá? Seguidamente, passaremos então a analisar também a posição, ou seja, onde é que se situa o direito civil 2, ou seja, o direito das obrigações, no grande leque que é o direito civil. Então, a ciência do direito através da especialidade do direito civil. Vamos entender então onde situa-se a obrigação. Tá? Do mesmo modo, vamos entender a relação das obrigações, então, do civil 2, com as outras subdivisões do direito civil, nomeadamente, por exemplo, direito de família, direito das coisas, direito dos contratos. Vamos entender onde é que se situa a obrigação. E, na verdade, nós vamos entender que as obrigações elas são a base, então, do direito civil brasileiro. Tá bom? Posteriormente, gente, como ponto mais avançado de nossa aula, eu trago hoje para discutirmos também e refletirmos acerca também dos princípios das obrigações, ou seja, a principiologia, né, que abarca, então, a ciência do direito, mais especificamente falando, as questões das obrigações. Então, vamos entender os princípios que fundamentam o direito civil 2, ou seja, o direito das obrigações. Muito bem, colegas. Então, iniciando a nossa parte da nossa aula, já que já lhes fiz a apresentação, o propósito para que nós entendamos o que estamos falando em direito, quando falamos em obrigações, vem de uma palavrinha aí muito antiga, que isso já vem lá da base do direito romano, ou seja, quer dizer que o nosso direito civil, o direito civil brasileiro, ele tem uma base a partir do direito romano. Então, o nosso direito civil brasileiro, quando foi construído pelos doutrinadores, quando o nosso primeiro modelo de Código Civil brasileiro, que é o nosso antigo código, né, que é de 1916, ele foi construído, ele foi baseado na estrutura deixada pelo direito romano. O direito romano, na verdade, ele deu origem a vários sistemas jurídicos, não só o brasileiro, mas também o direito europeu, o direito norte-americano. Então, vários sistemas jurídicos mundiais, eles são espelhados na sua essência pelo direito romano. Então, o que nós precisamos entender e qual o legado, então, que esse direito romano deixou para que nós pudéssemos, então, criar o nosso primeiro código de 1916 e depois o nosso novo código, então, que é o de 2002, que nós estudamos hoje como base, então, a do nosso direito civil brasileiro. Bem, eu diria para iniciar, colegas, que a palavra mais apropriada seria dever, ou seja, dever. O que é um dever para cada um de nós? Se nós pensarmos, dever é tudo aquilo em que somos considerados pressionados a cumprir. Se nós sentimos uma obrigação de cumprir, por exemplo, o que eu tinha que fazer nesse momento aqui de gravar esta videoaula para vocês, isso era uma obrigação que eu assumi com a faculdade, que é em contrapartida com vocês também. Então, isso eu me sentia pressionado, que eu tenho que vir, fazer e gravar esta aula para expor a disciplina a vocês. Então, isso é um dever. Então, o dever que cada um de nós tem diariamente de ir ao trabalho é um dever, de cumprir a nossa jornada de trabalho, nossas atribuições profissionais. Então, tudo isso é um dever. O dever nos mais diversos ramos, por exemplo, o dever de frequentarmos a igreja, de orarmos, de agradecermos pela nossa vida. Isso é um dever, só que é um dever na esfera religiosa. Então, do mesmo modo, ele nos incumbe a cumprir esta missão. Então, o dever ele está atribuído em vários segmentos e sentidos da vida humana. E no nosso caso, que é do direito, falando em direito civil, especificamente quando falamos em obrigações, sem sombra de dúvidas, estamos falando de deveres, um conjunto de deveres, né? Que, na verdade, se nós analisarmos esse contexto, o dever que o direito civil estuda a partir das obrigações é aquele dever que ele traz consigo a sanção, ou seja, a sanção ela está prevista na lei, no ordenamento jurídico. O que o ordenamento jurídico vai dizer se não cumprirmos determinada obrigação? Vai haver uma punição. Se é uma multa pecuniária, se é uma busca e apreensão, ou seja, qual seja a medida restritiva ou punitiva que nós tenhamos em face do não cumprimento de determinada obrigação, vem da força normativa, ou seja, vem da força
da lei? Então, colegas, poderíamos dizer então que o dever cuja sanção está na lei, ele se constitui então num dever jurídico. E esse dever jurídico também podemos chamá-lo de obrigação. Então, aí que nasce, colegas, o instituto, o conceito de direito das obrigações. Tá? Então, é importante que nós entendamos isso e também já nos situemos no contexto do nosso Código Civil, que nós vamos estudar, para que quem quiser já aprofundar, começar a analisar o nosso Código Civil. No nosso Código Civil, para este semestre, na disciplina de obrigações, portanto, Civil 2, vamos estudar, então, o chamado livro 1, né, que é a parte especial do nosso Código Civil, que tem o título como do direito das obrigações. Lá vai ter título 1. E o que nós vamos estudar lá? Ele vai do artigo 233 ao 388 do nosso Código Civil. Então, lá nós vamos estudar todas as modalidades das obrigações, todas as suas subdivisões, especialidades, aplicabilidades, sanções em caso de descumprimento e quais são as formas de extinção das obrigações e dentre outras situações. Então, é importante que nós nos estejamos aí alinhados nesse enfoque de estudo, que é o que desenvolveremos, então, ao longo de nosso extenso semestre que temos aí pela frente. Tá bom? Então, dando início, gente, ao que nós temos em tela, após essa leve inauguração, que eu quis, na verdade, situá-los ao contexto do direito obrigacional, ou também, como queiram chamar, Civil 2, que é o nosso componente curricular do curso de Direito. Então, vamos inicialmente ao aspecto primeiro aqui, né, que é o chamado aspecto conceitual, que eu trouxe o nome. Tá? Aspecto conceitual, gente, aqui eu trago... tem uma diversidade doutrinária, a gente sabe, no campo do direito. Então, são várias doutrinas. Aqui eu trago três conceitos, né, que são atribuídos por esses doutrinadores. Claro que existem inúmeros conceitos, vão encontrar das mais diversas interpretações. Aqui é apenas um pequeno parâmetro para que a gente reflita um pouquinho o que é o direito obrigacional, o que é o direito das obrigações, sob o olhar, então, das doutrinas contemporâneas brasileiras. Primeiro ponto, então, eu trago de dois doutrinadores muito conhecidos, gente, muito inspiradores, inclusive, no campo do direito civil. Um deles, na verdade, que eu também indiquei a vocês no plano de ensino, que falamos na nossa aula anterior. E aqui vai falar o seguinte, que é o Rodolfo Pamplona Filho e o Pablo Stolze, né? Eles vão dizer o seguinte, gente, acompanhem comigo. Que o direito das obrigações é um conjunto de normas, ok? Já até mencionamos isso. Entre elas seriam regras e princípios jurídicos, então que estudaremos também alguns princípios na nossa aula de hoje. Reguladoras das relações patrimoniais entre um credor, que daí no caso o credor é o sujeito ativo, isso nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, que são os elementos constitutivos da obrigação, fiquem tranquilos, que aí vamos entender o que é um sujeito ativo, o que é um sujeito passivo, vamos entender isso detalhadamente na nossa próxima aula. Seguindo, E1, devedor, considerado sujeito passivo. A quem incumbe o dever de cumprir, vejam a palavrinha dever, né, está aqui, espontânea ou coativamente, quer dizer o quê? Se ele não cumprir de boa vontade, por comprometimento, ele vai ter que cumprir por força coativa da norma jurídica, ou seja, vai incumbi-lo para que ele cumpra de uma forma obrigada. Né? Uma prestação que pode ser, então, de dar, por exemplo, realizar um pagamento, fazer, construir uma casa, ou ainda não fazer, que é não desmatar um terreno, por exemplo. Observem que aqui está o chamado tripé, né, do direito das obrigações, que inclusive eu falei a vocês aí, se não me falha a memória, na aula passada, quando eu falei que estudaremos os três grandes pilares, né, que o primeiro é as obrigações de dar, depois obrigações de fazer e depois obrigações de não fazer. Aí, a partir desses três pilares, vai ter as subdivisões, que nós vamos estudar isso nas nossas aulas sequenciais. Então, o próximo conceito a analisarmos, colegas, é o do Paulo Nader, também uma bibliografia que eu lhes sugeri na nossa aula passada, e ele vai dizer o seguinte, que o direito das obrigações é uma reunião de princípios, veja-se então um conjunto, né, de princípios e de normas de conduta social, que tem por sua causa final os valores de justiça e segurança. Ou seja, o direito das obrigações, gente, ele surge como uma forma de garantir, como nós falamos na aula passada, alguns de vocês vão lembrar, que também ele estabelece direitos, deveres, mas ao mesmo tempo também garantias. Garantias de que nós tenhamos o cumprimento da nossa obrigação por parte do outro sujeito, ou seja, do outro lado da obrigação. Tá? E aí ele vai dizer ainda, ele acrescenta, que obrigação é a relação de natureza econômica existente entre credor e devedor. Aqui é fundamental, colegas, quando falamos em natureza econômica, gravem muito esta palavrinha, que nós vamos discuti-la muito ao longo de nossas aulas, inclusive falar em natureza econômica, eu diria que é a essência, que é o pano de fundo que move as obrigações. Se não houvesse o elemento econômico, não teria por que termos obrigações.
Se pensarmos praticamente a grande parte das obrigações jurídicas que envolve o estudo que nós vamos trabalhar esse semestre, todas elas são pautadas na questão da economicidade, ou seja, da ciência econômica. É a compra e venda de algo, é a entrega de algo, é a realização de uma prestação de serviço. Então, tudo isso está relacionado ao quê? Ao cumprimento de um dever. Isso, em contrapartida, e tudo está vinculado também ao plano econômico. Então, isso é o que move e que direciona o direito das obrigações. Trago também uma terceira via de doutrina, gente, que vai dizer o seguinte, que é o Orozimbo Donato, tá? um civilista brasileiro. Ele vai dizer o seguinte também, que com relação ao direito das obrigações, como extremamente complexo e abstrato, ele diz 2 pontos, aqui eu já cito a íntegra do livro, vejo que está entre aspas, né? Diz o seguinte, é a matéria das obrigações, talvez a parte mais árdua e difícil, e sem dúvida, a mais filosófica do direito civil, a mais abstrata, a mais convizinha de suas normas cabedais. O que ele quer dizer, gente? Ele foi até bastante profundo e filosófico nesse conceito, né? A gente pode ver que, na verdade, ele quis dizer o quê? Que o direito das obrigações, por ser também a primeira parte, diria, mais avançada do direito civil, que vai dar base para os outros semestres que vocês estudarão, a gente já tem uma ideia, que por isso que ele fala que a parte mais árdua é difícil na sua concepção, né? E também diz mais filosófico, porque a gente acaba refletindo muito nessa disciplina, na verdade, até que ponto a obrigação ela está em eficácia, até que ponto ela está surtindo o seu devido efeito jurídico, ou também, se quiserem pensar assim, até que ponto ela nos está nos dando o devido amparo legal. Então é isso que nós vamos nos concentrar a refletir aí. Espero que esses 3 primeiros elementos conceituais aí tenham dado uma noção a vocês no que diz respeito ao direito das obrigações. Tá? Reitero mais uma vez, como eu falei a vocês na nossa aula passada, não deixem de passar os olhos, né, de ler as doutrinas, sempre a título complementar de nossas aulas, né? Não usem isso aqui só como um parâmetro de estudo, isso é muito limitado, né? Nós, juristas, estudiosos do direito, não podemos nos limitar a pequenas leituras, muito pelo contrário, nós temos que ter sede do conhecimento para que tenhamos visão depois de aplicabilidade lá fora, quando saímos do nosso curso. Né? Muito bem. Avançando a nossa proposta da aula de hoje, colegas, já descendo aqui em tela, acompanhem comigo, aqui eu falei para vocês que era a parte em que eu vou situá-los onde que o direito das obrigações ele se posiciona, então, no chamado, uso o termo, né, o grande guarda-chuva do direito civil, que abarca, então, as diversas especialidades. Veja bem, o número 1 aqui eu trago, na verdade, 2 divisões, né, 2 grandes ramos. Né? O primeiro deles são os direitos patrimoniais. Perdão, não patrimoniais, né? Vamos ver, faltou não ali. O que eu quero dizer com isso, gente? São direitos que não estão vinculados à esfera econômica. Então, é diferente da concepção, não está vinculado a um imóvel, a um automóvel, a um bem físico, etc. Quem são esses direitos não patrimoniais? Certamente vocês vão lembrar que devem ter estudado isso no semestre passado, que é o direito civil 1, né? Pessoas e bens. O que eu coloco aqui? Que são aqueles direitos inerentes à pessoa humana, como, por exemplo, os direitos de personalidade, que estão nesses artigos do Código Civil, que vocês devem ter estudado isso no semestre passado, e os direitos de família, por exemplo. Então, são os direitos que estão vinculados à condição humana, à dignidade humana, os laços humanitários. Então, esses direitos eles não têm vinculações econômicas, porque não se relacionam com o plano econômico, não tem atribuição de valor financeiro, né, de valor monetário aos direitos da pessoa humana. Né? É a mesma coisa que falarmos em direitos humanos. Não há atribuição de calcular a dimensão de um dano humano. Né? Então, a gente não tem como estimar isso. Né? Não é um bem juridicamente reconhecido. Né? O segundo ponto, gente, que eu diria a vocês, aí que vai entrar o nosso enquadramento do direito das obrigações, que é o chamado direitos patrimoniais, que o próprio nome já está dizendo, né, relativo a patrimônios. Né? Eles vão se dividir em 2 partes, como eu coloco aqui. Primeira, letra A, direitos reais. Direitos reais, gente, aqui eu coloco que é o grupo do direito das coisas. Essa disciplina direito das coisas, vocês vão estudar certamente lá por meados do 7º semestre do curso, que é o civil 6, 7 ou 8, depende da qualificação do currículo aqui da FACIP. Mas vocês vão estar estudando isso ali, lá bem avante ainda, né? Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Os direitos das coisas, que é o nome da disciplina que vocês vão estudar lá na frente, ele está relacionado às questões de posse ou propriedade de bens. Tá? Veja que nós estamos falando de bens, portanto, patrimoniais. Né? Então, veja que ele quer falar aqui de posse ou propriedade de bens. Ele vai estudar questões, por exemplo, relativas a um título de propriedade, uso capião, todas essas questões vão estar relacionadas dentro dessa disciplina. O que para esse momento não é o que nos interessa em direito das obrigações. Então, o nosso direito civil 2, o nosso direito das obrigações, ele vai se enquadrar na linha
B, que diz o seguinte: direitos obrigacionais, que é os direitos pessoais ou de créditos. Por exemplo, aqui ele vai tratar do chamado vínculo obrigacional que existe entre as pessoas no seu dia a dia. Então, nós vamos estudar isso que é o nosso objeto de estudo para este semestre. Então, observem, gente, que na subdivisão, aqui na grande divisão do direito civil brasileiro, né, ele se divide aqui no grupo 2, ele se enquadra, né, no grupo 2, que são os direitos patrimoniais, e ele vai estar na letra B, que são os direitos obrigacionais, e não reais. Portanto, não confundam isso, tá, pessoal? Por isso que eu quis situá-los onde é que nós estamos falando. Veja que nós somos do específico, né, para chegarmos até essa linha de raciocínio, tá? Isso aqui é mais para situá-los também, tá? No próximo título aqui à frente, veja que eu coloco o direito das obrigações e os outros ramos do direito civil. O que eu estou dizendo com isso, gente? Eu quero saber onde é que o direito das obrigações que nós vamos estudar, ele se relaciona. Como que ele se relaciona com os outros ramos do civil? Então, o direito civil, a gente sabe que ele é muito amplo. Aqui eu coloco alguns exemplos. O direito de família, o direito das coisas, que acabamos de falar, o direito das sucessões, que é aquela ideia da sucessão hereditária, quando determinada pessoa falece, ela vai ter herdeiros, deixa herdeiros. E como é que fica o patrimônio que ela deixou, então? A divisão do patrimônio. Quem tem direito ao quê? É aí que se estuda, em direito das sucessões. Isso também vocês vão estudar possivelmente no 6º semestre, ok? E aí, o direito dos contratos. Isso aqui é matéria que vocês terão no semestre que vem, em Civil 3. Mas o que eu trouxe esses elementos aqui, gente, para a gente entender? O direito das obrigações do Civil 2, então, ele tem muita relação direta, eu diria, com todos esses ramos listados aqui em tela. Porque, na verdade, ele é a base, gente, desses outros direitos. Então, tudo que vocês estudarão nos próximos semestres, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, quando estiverem lá, da nossa disciplina aqui, que é o Civil 2. E, olha, o professor Alex realmente ele nos falou que o Civil 2, que é as obrigações, ele é a base, né? Nós estudamos direito de família, ele tem dentro dele obrigações. O que eu coloco aqui, por exemplo, gente? As obrigações que se fazem presentes em matéria de alimentos. A pensão alimentícia. A pensão alimentícia é uma obrigação jurídica. Então, ou seja, o pai e a mãe que tiveram um filho, e o pai, digamos que ele se separe da mãe, ele vai ter obrigação alimentar com essa criança. Então, ele vai ter que pagar pensão alimentícia. Então, isso é uma obrigação. Veja-se que vem lá do direito civil 2, que é o que nós estamos estudando. Então, isso é um pequeno exemplo. Aí eu tenho vários exemplos que eu peço que depois vocês leiam, que eu não vou me ater a isso, que eu vou disponibilizar esse material para vocês também no nosso portal e no nosso grupo do WhatsApp, tá? O outro elemento aqui é o direito das coisas, que acabamos de falar, né, que é os direitos patrimoniais, né? Então, são, por exemplo, penhor, hipoteca, aqui vai entrar também o usucapião, uma série de coisas, né? Propriedade, etc. O direito das sucessões, que eu falei a vocês agora, então também fala aqui do direito, então, de quando se deixa a transmissão hereditária de bens a quem faleceu, aos seus herdeiros que ainda ficaram vivos, né? Então, a questão das vontades sucessórias, que eu posso fazer um testamento e passar esse meu legado aí para os herdeiros, né? Então, essa é apenas, isso também são obrigações. Veja-se que a obrigação ela está presente nesse quesito também. E também o direito dos contratos. Aqui é a parte mais comum que nós usamos no dia a dia, que é quando estabelecemos relações contratuais com outras pessoas. Se eu vou vender uma casa para alguém, a gente vai fazer um contrato de compra e venda desse bem, para que ambos tenham direitos e garantias. Tá? Deveres assim também, né? Dever. Então, significa que a obrigação ela está presente nessa essência também. Em suma, colegas, o que eu quis dizer nesse tópico a vocês? Que, na verdade, tudo que estudamos em matéria de direito civil, né, dos semestres seguintes, que vocês também estudarão, está baseado nas obrigações. Obrigações, por isso que o Orozimbo Nonato aqui em cima disse, né? Talvez a parte mais árdua e difícil, né? Sem dúvida, né? Então, quer dizer o quê? Que, de fato, em tudo vai ter essência de obrigações, ok? Próximo tópico, gente, aqui é a importância do direito das obrigações. Aí vocês vão perguntar, mas professor, por que é importante? Alguns pontos para refletirmos. Primeiro, porque ele promove a estruturação do regime das relações econômicas. Quer dizer o quê? Todas as relações econômicas da nossa vida cotidiana, de nossa nação, de nosso país, elas são pautadas também em obrigações. Então, ela promove o quê? Ela também influencia o estímulo econômico de uma nação. Porque todas as negociações entre as pessoas, elas se revertem, né, em obrigações jurídicas, em deveres jurídicos que devem ser cumpridos uma perante a outra. Então, isso ela faz com que a importância do direito das obrigações, a gente acabe também promovendo, então, um estímulo a essas relações econômicas de uma nação, por exemplo. Tá? Segundo ponto, abrange todas as atividades de natureza patrimonial. É o que nós falamos, vinculação com o plano econômico. Então, tudo que falar a respeito de pagamento, dívida, monetarização,
empréstimo, e aí vai uma série de elementos que possam vir à mente nesse momento. Tudo isso está abrangido, então, por isso que eu digo, pelo grande guarda-chuva aí do direito das obrigações. Tá? Uma leve reflexão também. Outro ponto, gente, obrigações de natureza jurídica. Né? O que eu coloco aqui? Para ser jurídica, por isso que eu falei que para vocês é uma obrigação jurídica, um dever jurídico. Por quê, gente? Para ser jurídica, como eu coloco aqui, a obrigação deve contar com o suporte de quem? Da lei. Se não tiver contato com a lei, não é jurídico, portanto, né? Ainda quando se trate de vínculo contratual, uma vez que a lei assegura o cumprimento dos pactos. Quer dizer o que, então? Que todas as obrigações que são de natureza jurídica, necessariamente elas vão ter que estar vinculadas com a lei. Em suma, uma das fontes do direito das obrigações é a própria lei. Então, a lei ela é a fonte inspiradora, né, respaldadora, podemos dizer assim também, do direito das obrigações. Tá? Outro ponto, gente, Código Civil. Aqui eu trago um conceito que o próprio Código Civil ele acaba trazendo no artigo 397, depois peço que vocês deem uma investigada lá também. Até eu transcrevi o artigo, diz o seguinte, que obrigação é o vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica adstrita, ou seja, então, vinculada, né, para com outra a realização de uma prestação. Quer dizer o quê? Que ele obriga a pessoa a firmar uma obrigação com a outra. Claro que aí tem uma situação, gente, ou seja, eu não sou obrigado a estabelecer um vínculo obrigacional com uma pessoa se eu não quiser. A lei não pode me obrigar. Mas, se eu aceitar firmar esse vínculo com uma pessoa, aí a lei vai me obrigar a cumprir aquilo que eu me propus. Então, muito importante, gente, o artigo 397 é o que ele nos diz. Então, ele nos une através desse vínculo jurídico, por força normativa, por força da lei, e se caso eu não venha cumprir, certamente eu serei compelido a fazer isso à força, parte da lei. Se ela vai me criar uma multa, se ela vai me criar uma sanção, seja qual for, que vai estar prevista na normatividade da lei, aí eu vou ter que acabar me sujeitando a isso, porque eu não cumpri por espontânea vontade. Tá? Deveres morais, gente. Veja que a palavrinha dever ela vai nos perseguir aí durante a nossa disciplina. Né? Deveres morais. Primeiro, o que eu coloco aqui? Morais vem da moralidade, da ética, né? Princípios da eticidade humana, de ser ético, de ser correto, de ser transparente. Né? Aí o que eu coloco? Há deveres morais que se encontram correspondência nas obrigações jurídicas. Por exemplo, aqui eu coloco como o princípio de que as dívidas devem ser pagas. Né? Até destaquei em negrito aqui, né? Aquela história. Se eu me comprometi em comprar um bem de uma pessoa, de repente em pagar em parcelamento, sistema fracionado de parcelas, o que quer dizer isso? Eu vou ter que honrar nas datas acordadas. Se eu não honrar, certamente eu vou incorrer na falta, ou seja, na insuficiência de deveres morais, porque eu vou estar faltando com a ética que eu me comprometi com aquela pessoa. Então, quer dizer o quê? Que as obrigações elas estabelecem regras e normas entre as pessoas, que devem ser cumpridas sob o plano jurídico. Mas, ao mesmo tempo, também a questão ética tem que caminhar junto com isso, que é a questão da boa-fé, que nós já vamos ver na sequência, tá bom? Aí eu coloco também, nem todo dever moral, todavia, é respaldado em lei. Ou seja, nem tudo está previsto na lei, né? Como o de ajuda e a solidariedade aos necessitados. Ou seja, então o dever moral quer dizer que nem sempre eu tenho que ser obrigado por força de lei, mas que eu tenha também consciência cidadã, ou consciência ética, nos compromissos que eu venha a assumir na minha vida jurídica. Tá? E eu destaco aqui abaixo, o valor que dá fundamento à moral é o bem, e esse se identifica com a ordem natural das coisas. Então, o bem ele atribui um valor de moralidade às coisas. Então, o fato de eu me comprometer em uma compra e venda de um determinado bem com uma outra pessoa, automaticamente a moral ela tem que andar junto. A moral tem que acompanhar, que são os princípios éticos que regem a boa conduta social. Isso está pautado aqui no princípio da eticidade, que nós veremos aqui abaixo. Tá? Então, colegas, esse primeiro bloco aqui, nós buscamos aprofundar um pouquinho o que é o direito das obrigações, quais são as suas origens, quais são os seus fundamentos, para que a gente entenda o que é realmente que nós estamos falando, né, no bom português. Né? Então, espero que eu tenha passado essa pequena reflexão a vocês. Peço que releiam com calma, passem os olhos em alguma doutrina da opção que vocês tenham, tá? Para que nós possamos aprofundar ainda mais essa questão introdutória ao direito das obrigações. Nesse segundo momento, gente, observem aqui que está em amarelinho em tela, nós vamos estudar um pouquinho a parte da principiologia do direito das obrigações, que está relacionado aos princípios que regem, então, esse direito das obrigações. Quer dizer o quê? Que ele é pautado também em princípios que vão ser norteadores para essa disciplina. Ou seja, em tudo que nós estudamos, praticamente em todas as disciplinas do nosso curso de Direito, ela é respaldada por princípios. Se você for olhar nas partes introdutórias, seja qual for a disciplina, Direito Penal,
Certamente vocês estudaram princípios relativos ao direito penal, que existem. Então, ou seja, é a questão basilar do direito. Você tem que estudar e aprofundar a partir dessas perspectivas, ok? Então, vamos avançar, gente. O primeiro que eu coloco, o principal princípio entre todos, se fôssemos escolher um princípio dentre todos o que veremos aqui na sequência, sem sombra de dúvidas, o da autonomia da vontade é o principal princípio do direito das obrigações. Veja, gente, o que é a autonomia da vontade? É eu ter autonomia nas minhas decisões, na minha tomada de decisão, que é aquilo que eu falei antes, né? Então, ou seja, eu não sou obrigado a estabelecer um vínculo obrigacional com uma pessoa, mas se assim eu aceitar, eu terei que cumprir. Quer dizer o quê? Que eu tenho autonomia da vontade de dizer, bom, eu não quero acordar contigo ou quero acordar contigo. Eu não quero te vender automóvel ou eu quero comprar o seu automóvel. Então, isso é a autonomia da vontade. Isso é a manifestação de vontade. Tá? O que eu coloco aqui, colegas? Vejam em tela. Pelo qual as pessoas podem ajustar livremente, desde que está sublinhado, chamei a atenção, né? Livremente, os seus interesses mediante declaração unilateral de vontade, que é aquilo que eu falei. Veja que a palavrinha unilateral quer dizer o quê? Que essa vontade só pode partir de mim. Ninguém pode me compelir, me obrigar a vender o meu carro se eu não quiser. Então, tem que partir o quê? De forma unilateral, somente de mim. Ela não pode partir de forma bilateral, que eu aceite, mas outra pessoa esteja dizendo, você vai vender o seu automóvel. Eu vou dizer, olha, o automóvel é meu, está registrado aqui no documento em meu nome, então eu tomo a decisão se eu vou vender ou não. Então, isso é uma prática de autonomia da vontade. Continuando, ou também por via contratual, através de instrumento de contrato, né? Implicando essa autonomia a livre escolha da natureza do ato, bem como o seu formato normativo. Quer dizer o quê? Que, na verdade, eu também posso escolher se eu quero vender automóvel, como que vai ser a natureza do ato, ou seja, qual é o formato do negócio e também qual é o formato normativo que nós vamos estabelecer. Se é pagamento à vista, se é pagamento a prazo, se não pagar em dia, vai ter juro, vai ter multa, como é que vai funcionar? Ou seja, as partes que vão negociar estão respaldadas pelo princípio da autonomia da vontade. Elas têm total e livre escolha de acordar conforme bem lhes convier. Tá bom? Então, grave isso, gente. O principal princípio do direito das obrigações é o princípio da autonomia da vontade. Somos autônomos em termos de vontade, certo? Seguindo, já vamos avançar para os próximos princípios aqui em tela. Eu trago o primeiro bloco, gente, que é a letra A, eu coloco, que eu atribuo o selo, né, o nome de macroprincípios, que são os princípios mais amplos, mais genéricos. Tá? Na sequência, nós veremos os princípios específicos, que aí já vem a ideia de serem mais específicos à disciplina. Tá? Primeiro dele, gente, princípio da sociabilidade. Tá? O que eu quero dizer com o princípio de sociabilidade? Vendo a palavrinha função social, podemos dizer assim. Qual é a função social do direito das obrigações? Qual é a função dela? É unir pessoas, é estabelecer, por exemplo, uma harmonia, por isso que vem de sociabilidade. Sociabilidade, se nós buscássemos essa palavrinha lá em sociologia, que certamente vocês vão estar estudando essa disciplina esse semestre, imagino eu, em sociologia jurídica a gente estuda a palavrinha sociabilidade, que vem de interações sociais, que é quando eu, na sociedade, me relaciono com A, B, C, D, ou seja, entre toda a sociedade existe uma relação, e essa relação é pautada pela conduta. Aí o direito ele vai dizer, bom, mas as pessoas têm que ter boa conduta para que tenham uma boa relação entre elas. Automaticamente estamos falando em sociabilidade, ok? Então o que eu coloco aqui, gente? A sociabilidade ou função ou fim social, como está aqui em tela, do direito subjetivo obrigacional. Lembrando, quando falamos em direito subjetivo, estamos falando do direito interno ao indivíduo, ao sujeito, tá? Vem de subjetividade, tá bom? Seguindo, consiste exatamente na manutenção de uma relação de cooperação entre os seus partícipes, então, por exemplo, credor e devedor, um exemplo, né? Bem como entre eles e a sociedade, a fim de que seja possível, ao seu término, ou seja, então, ao término da obrigação, a concepção do bem, do seu fim comum, né, que é a relação jurídica, que é o adimplemento. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, gente? Que o princípio da sociabilidade, ele estabelece, então, que as partes podem fazer acordos livres entre elas, falamos agora da autonomia da vontade, mas que esses acordos eles sejam cumpridos entre as partes, causando, então, o efeito da sociabilidade, que o objetivo desse acordo é o quê? Ali está sublinhadinho, o adimplemento. Né? Adimplir vem de cumprir. Inadimplir vem de não pagar, de não cumprir. Então, ele é inadimplente. Veja que é o oposto. Tá? Então, estamos falando aqui de adimplente, adimplemento. Tá? Então, sempre quando falarmos em nossa disciplina, a gente nas várias aulas, vocês vão ver eu falando, adimplemento da obrigação. Mesma coisa que falar em cumprimento da obrigação. Tá?
Agora, falar em inadimplemento da obrigação é quando ela não foi cumprida, ela está em aberto, a pessoa é devedora, está inadimplente. Aí ela vai recair as sanções legais sobre ela que nós acabamos de falar. Tá? E aí eu coloco também, ele se verificará de forma mais satisfativa ao credor, ou seja, se ele vai sair satisfeito o credor, né, em favor do qual se constituiu a prestação. E da mesma forma, tem que ser uma forma menos onerosa, né, menos sofrida possível para o devedor. Afinal, ele quer resgatar a sua liberdade que fora cedida em razão do vínculo obrigacional. O que eu quero dizer com isso? E quando o devedor ele se compromete com outra pessoa numa obrigação de pagar uma dívida, por exemplo, ela vai ter que resgatar a liberdade dela no bom sentido, ou seja, eu só vou me livrar daquela dívida, a gente costuma falar isso, né? Quando eu quitar a última parcela do carnê, por exemplo. Bom, paguei a última, agora eu resgatei a minha liberdade, estou livre daquele vínculo obrigacional. Então essa é a essência, gente, do princípio da sociabilidade, ok? Número 2, nós temos o princípio da eticidade. A palavrinha eticidade vem de ética, princípios éticos, moralidade, que acabamos de falar ali acima, né? Vem da conduta. Essa é a palavra-chave, gente, conduta. O que eu coloco ali? O termo ética pode ser entendido como a ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada. Ou seja, temos que ser éticos na nossa atuação em sociedade. E aqui mesmo também, nas obrigações. Cogita do ideal para o qual o homem dirige-se por natureza e, por conseguinte, da essência do homem. Quer dizer o quê, gente? Que todas as relações obrigacionais que forem pautadas entre as pessoas, entre credor e devedor, por exemplo, elas também têm que ser pautadas, têm que ser norteadas, têm que ser guiadas pelo princípio da eticidade. Quer dizer o quê? Que o credor e o devedor, eles têm que ser éticos um com o outro. Não pode omitir coisas, ou seja, agir de má fé, pensando em tirar um dano da pessoa. Eu não vou pagar ele, vou dar um calote nele. Ou seja, estou faltando com a eticidade. Então, o princípio da eticidade, para que se tenhamos o chamado ali adimplemento, né? Falamos agora há pouco, obrigacional, ou seja, seu cumprimento, temos que estar pautados também pela visão ética. Se ambos estão sendo éticos, automaticamente o negócio ele vai surtir um bom efeito, não é? 3. Princípio da operabilidade. Vem da ideia de função operacional da obrigação. Qual é a função operacional, gente? Que cada um faça e cumpra com o seu devido papel, né? Falando no simples português, né? O que eu coloco aqui? Possibilita a imposição de soluções viáveis, operáveis e sem grandes dificuldades na aplicação do direito. No campo das obrigações, contribui para a opção pela melhor resolução possível de uma relação obrigacional entre as partes. Aí eu usei a palavrinha ali, então, função operacional das obrigações. Quer dizer o quê, gente? Que como nós temos autonomia da vontade, nós vimos para estabelecer um vínculo entre as partes, significa dizer o quê? Que nós temos que também traçar direitos, deveres, garantias, sejam obrigações, pautadas em questões operacionais. São coisas que possam ser cumpridas, não coisas absurdas, coisas impossíveis, que não tenham condições de ser cumprido, por exemplo, pela natureza humana. Então, por exemplo, digo assim, meu amigo, vamos fazer um acordo aí de eu te entregar uma estrela, aquela estrela que está lá em cima, certo? Vamos negociar, você me paga e eu te entrego ela no fim do mês. Pô, é uma coisa humanamente impossível, é uma coisa fora dos padrões do princípio da operabilidade. Então, não tem como se operar sem resolver uma obrigação dessa magnitude. Logo, ela não é nem absorvida pelo direito, né? O direito nem, na verdade, ele nem cria expectativa com relação a coisas que estão fora da dimensão humana. Tá? Então, uma breve reflexão acerca disso. Na letra B, aqui na sequência, colegas, nós já temos os princípios específicos da obrigação. Então, aqui são princípios que vão estar, digamos assim, muito colados no quesito obrigação. Então, tudo que nós estudarmos de modalidades, especialidades de obrigações em aulas futuras, quando nós chegar lá, vocês vão lembrar, nós vamos remeter também reflexões a partir dos princípios que estamos estudando aqui. E serão a letra B, né? Então, os princípios específicos da obrigação. O primeiro deles, ali em tela, dignidade da pessoa humana, né? Esse princípio ele é um princípio estudado em várias áreas do direito. Certamente, talvez vocês já vão ouvir isso falar em direito constitucional, em direito penal, fala-se muito da dignidade da pessoa humana, né? Então, no direito civil, em obrigações não é diferente, falamos dele também, só que com a seguinte interpretação, veja comigo. Identifica-se este princípio quando temos cerceadas, veja, bloqueadas, né, proibidas, vedadas, nossas liberdades como ser humano, ou seja, quando somos ofendidos. É um valor em construção, que o descobrimos somente quando somos afetados. Aí um exemplo, descumprimento da cobertura do plano de saúde. O que quer dizer aqui, colegas? Digamos que eu tenho um plano de saúde,
me dirijo a um estabelecimento aí que atenda por esse plano de saúde, como é meu direito, eu tenho a carteirinha, eu pago por mês o meu plano, e eu exijo o atendimento médico. E digamos que ele me seja negado por alguma impossibilidade. Isso é o quê? Está ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o fato de eu ter um plano de saúde com uma operadora de saúde, significa que nós temos um vínculo obrigacional. Então, ela tem que cumprir comigo e eu também tenho que cumprir com ela. Se eu cumpro mensalmente pagando meu boleto da mensalidade, por exemplo, eu estou cumprindo com a minha parte. Agora, quando eu precisar requisitar o serviço de saúde, ele tem que estar à minha disposição também, porque cumpre a sua devida parte. Lembra da palavrinha dever, né, pessoal? Então, significa isso. Então, se eu deixar de cumprir com relação àquela pessoa, estou afetando e ferindo o direito da dignidade da pessoa humana, tirando a dignidade daquela pessoa. Tá bom? Então, essa é a essência, ok, gente? Número 2, princípio da boa-fé objetiva. Dentre os diversos princípios, gente, eu diria que o da boa-fé objetiva ele é um princípio que ele está presente quase sempre, do início, meio e fim da obrigação entre duas partes. O que eu coloco ali? Este princípio remonta ao direito romano, então ele é uma base, ele nasce do direito romano, que já falamos até então. Suas bases são fundadas nesta área do direito. Não devemos confundir boa-fé objetiva com boa-fé subjetiva. Atenção, gente, aqui tem uma diferença muito grande. O que é isso? Veja aqui. Boa-fé subjetiva é um estado do espírito. Então veja que falamos lá de subjetividade é interior ao sujeito, ao indivíduo. Okay? Então é o que está dentro de nós. É o estado psicológico da pessoa. Logo, refere-se aos elementos internos de uma pessoa, que acabamos de falar ali acima, né? Subjetividade. Portanto, difere-se da boa-fé objetiva, que daí é outra coisa, olha só, a qual diz respeito aos elementos externos da pessoa. É uma regra de comportamento das pessoas, ou seja, normas de conduta que determinam como o sujeito deve agir. Em suma, gente, o que eu quero dizer com isso? Boa-fé subjetiva é o que está em nossa mente, é o que a gente tem no nosso interior. No entanto, nas obrigações que nós estamos falando aqui, obrigações jurídicas, o que vai ser fundado o quê? É a boa-fé objetiva. Então, boa-fé objetiva vem de fora, externo. Então, ou seja, voltando aqui acima para nós gravar, subjetiva, interna ao indivíduo. Objetiva, externo ao indivíduo. Então, ou seja, boa-fé objetiva é tudo aquilo que eu vou esboçar de forma prática na minha conduta humana. Então, naquela relação obrigacional que eu estou fazendo com a outra pessoa, a compra e venda do veículo, por exemplo, eu estou vendendo o meu veículo para ele. O fato de eu ter que entregar o veículo no prazo combinado significa que eu estou praticando a minha boa-fé objetiva, que é uma parte prática externa do ser humano. Então, significa que boa-fé objetiva, a gente é sempre a atuação da pessoa no âmbito da obrigação. Perfeito? Não esqueçam disso, tá bom? Terceiro, gente, função social. Tá? Aqui nós estamos falando a ideia de, quando falamos em função social, estamos falando na ideia de coletividade. Por quê, gente? Qual é a função social do direito às obrigações? Por exemplo, a que ela se destina? Função para o bem da sociedade. Essa é a dinâmica, tá, de pensamento. O que eu coloco ali? A função social se atribui à especial virtude de incluir, como elemento de necessária atenção jurídica, preocupações com terceiros, o que inegavelmente vai ao encontro das aspirações de uma sociedade que se pretende ser mais solidária. O que eu quero dizer? Que por mais que tenhamos uma relação obrigacional entre duas partes, por exemplo, entre eu e aquele sujeito, A e B têm uma relação obrigacional. Quer dizer o quê? Que, de acordo com o princípio da função social, aquelas duas partes elas não podem convencionar acordos que possam gerar como efeito danos a um terceiro que não está vinculado a esta obrigação. Quer dizer o quê? Por isso que eu falei a palavrinha coletividade. Quer dizer o quê? Que por mais que a relação obrigacional é entre duas pessoas, o efeito daquela produção, o resultado daquele acordo que eles vão travar ali, não pode trazer malefícios à sociedade. Quer dizer o quê? Que a função social também tem que estar presente numa negociação em matéria de direito às obrigações. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um acordo com um cidadão ali que nós vamos construir uma churrasqueira na minha casa. Então, eu contratei o empreiteiro para ele construir aquela churrasqueira. Só que aí eu falei, amigo, eu não quero que a fumaça caia no meu pátio. Coloca virada a boca de saída da churrasqueira para o pátio do meu vizinho ali. Beleza, feito. Ou seja, o que acontece? Qual é o resultado que essa obrigação vai produzir? Um dano a um terceiro, ao meu vizinho. Então, o que o princípio da função social diz que nós não podemos? Que uma obrigação entre dois sujeitos não pode trazer malefícios a um terceiro.
e aí já vai dar problema, porque o vizinho lá vai reclamar, eu não posso escoar a fumaça para o lado dele, e aí vai dar uma polêmica aí, né? Quem sabe até uma lide judicial, se não for resolvido de boa fé, de boa vontade, né? De uma forma extrajudicial entre as pessoas, né? Então aí tem que ter, essa é a função do princípio da função social, tá, gente? Quarto e último princípio específico do direito das obrigações, colegas. Autonomia privada. Falamos ali acima de autonomia da vontade, né? Aquela ideia que nós falamos acima de autonomia da vontade, falava-se num âmbito mais genérico, mais aberto. Aqui eu já trago autonomia privada. Veja que essa palavrinha privada, a gente vem da ideia de ato privativo, que é somente cabe a mim, é meu, é pessoal, é particular. Aí eu coloco o que ali, gente? A autonomia privada é mais do que a autonomia da vontade, que nós vemos ali acima. Esta se relaciona ao agir livre do sujeito, a liberdade individual, privativa, tá, pessoal? Ligando-se à vontade interna, psíquica. Já a autonomia privada, né, diz respeito ao poder de criar normas para si. Então, o acento é posto, assim, na possibilidade de decisões individuais com força normativa. O que eu quero dizer, gente? Que a autonomia privada, ela só cabe àquela pessoa e ela deve ser respeitada pela outra parte. Então, aquela ideia de eu não invadir a privacidade da outra pessoa, eu não forçá-la e coagi-la de uma forma ilegal, que ela cometa tal ato. Então, eu tenho que respeitar os princípios éticos e morais daquela pessoa. Que aí é o princípio da autonomia privada. Quer dizer o quê? Que somente cabe a ela decidir. Então, é aquela situação do veículo. Eu não posso ser forçado por um terceiro que não me conhece a vender o veículo para ele. Olha, eu quero comprar teu carro, gostei do modelo, da cor, etc. E eu quero esse carro, você tem que me vender. Não, amigo, se eu não quero lhe vender, eu não lhe venderei. É um direito meu, está previsto nos princípios da minha autonomia privada. Você está invadindo a minha autonomia privada. Se eu não manifestei a vontade de vendê-lo, assim eu não vou fazer. Então, quer dizer o quê, gente? Que o princípio da autonomia privada tem que ser respeitado acima de tudo. Só cabe inerentemente àquela única pessoa, tá bom? E aqui, colegas, nós finalizamos essa nossa primeira aula aqui de Direito Civil 2, de obrigações. Peço que assistam ela com bastante atenção, anotem possíveis dúvidas que vocês tenham, que nós trataremos, então, na nossa videoconferência aí, que está agendada para a nossa semana aí, tá bom? Obrigado e uma excelente semana a vocês.